pouco de medo da situação, porque eu já tive contato com alguns clientes que eles falaram exatamente isso que você falou agora, de ter que ser totalmente agnóstico, mas aí eu te faço uma pergunta. O quanto você acha que é possível realmente ser agnóstico em relação a uma nuvem dentro de um contexto todo da aplicação? Por que eu estou perguntando isso? Vamos supor que, cara, tu vai criar uma aplicação, você, querendo ou não, você acaba dependendo de, sei lá, hoje em dia todo mundo, vamos supor que eu quero criar uma aplicação totalmente Microsoft, mas aí a gente sabe que o maior provedor de single sign-on do mundo é a Google, né? Então você vai acabar tendo que ir lá na plataforma do GCP, você vai ter que criar o seu auth token para você conseguir inserir na aplicação. Acaba que você vai ter que ir para uma outra nuvem ali, mesmo que seja para criar uma coisa extremamente simples. Então, para você não construir, ter que construir um provider de single sign-on do zero, que é uma coisa que ninguém, tipo, em sua consciência, tirando os big players, vão fazer assim, a gente já não consegue realmente ser totalmente agnóstico. Claro, com uma arquitetura de containers já é uma coisa mais fácil de você estar ali e ter um deployment, mas tu falou que tem experiência em Terraform, aí eu penso também, beleza, o Terraform ele é meio que usado para você deixar meio agnóstico, mas os recursos também que você usa na AWS, chamados, os nomes dos recursos também são diferentes. Então aí a pergunta é tipo, o quanto você acha que realmente dá pra ficar assim e se tem alguma estratégia que tu já seguiu para poder deixar uma aplicação o mais agnóstica possível, assim, e funcional. A questão da, nem sei se existe essa palavra, mas a agnosticidade, é, eu acho que depende, o essencial para definir o que deve ser agnóstico ou não, na minha visão, depende muito é, depende basicamente daquilo que você considera que pode mudar no futuro. Então, então, se você não acha que o seu provider de nuvem vai mudar, bora utilizar o recurso nativo do Azure e acabou. Só que daí tem algumas questões, por exemplo, ou alguns recursos do Azure, por exemplo, Azure Durable Function, por exemplo. Nunca funcionou 100% legal, né? Aquilo ali, e daí a Microsoft lança uma versão do .NET, daí não, a nova versão do .NET ainda não tá disponível. Dá para perceber determinados recursos do Azure que a Microsoft não tem tanta prioridade é, em evoluir e tal. Então, vale a pena evitar esse tipo de recurso, só que em relação a ser agnóstico ou não e o que, eu acho que depende muito da avaliação do que pode mudar numa aplicação. Eu, eu tenho experiências de que de um projeto que eu trabalhei aqui no Brasil, era um sistema crítico para emergência hospitalar, e já aconteceu do, da, dos dois data centers na época que existiam da AWS no Brasil caírem. E tinha replicação de um para outro. Acho que um ficava no sul, outro ficava em Campinas, se não me engano. Não lembro exatamente. É assim, isso é um desastre. É, assim, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas aconteceu, porque no Brasil, mesmo que sejam data centers diferentes, a infraestrutura do país de conexão é meio que, enfim, segue o mesmo caminho ali. Daí, daí assim, a gente conseguiu trocar para o Azure de forma muito fácil antes de ter Terraform e etc., porque a gente conseguiu modular a aplicação de uma forma a escolher de forma fácil o que fazer o switch para o Azure ou AWS, por exemplo, banco de dados e o host da aplicação. Daí a gente desabilitou da aplicação a questão de filas, algumas coisas que a gente tinha na AWS, não ativou no Azure e mudou o comportamento da aplicação para não trabalhar com fila mais. Então a aplicação era inteligente, de certa forma, para que possibilitasse que a gente fizesse esse switch de forma rápida. Só que a, a, a agnosticidade aí da aplicação, eu acho que está
não somente em relação à forma como se constrói ou as tecnologias que se utiliza para construir, mas a facilidade de se mudar para uma outra plataforma se necessário. Acho que isso precisa ser pensado. Daí eu dei um exemplo mais cedo sobre a utilização de Oracle no passado. Uma empresa que pagou a licença do Oracle vai usar o Oracle para sempre. É, o Azure e a AWS, elas são concorrentes e elas, pelo fato de serem concorrentes, elas têm a tendência de disponibilizar os mesmos tipos de serviço muito semelhante. Então, não dá para você migrar assim de um para outro, só que se você identificar os serviços essenciais da sua aplicação que precisam de redundância de nuvens diferentes, eu acho que é uma boa pensar nisso para numa emergência. Só teve um projeto que eu trabalhei que necessitava desse tipo de criticidade, era, era num projeto para o SAMU de um determinado estado do Brasil, e, enfim, é uma coisa que eu não quero ter que me preocupar mais, não. É, Justíssimo. eu quero acreditar que o data center do Azure no Brasil não vai cair, que o AWS também, e por aí vai. A LGPD não permite fazer o host de dados no exterior de determinadas informações, então hoje em dia você nem pode mais fazer replicação no exterior, mas eu prefiro acreditar que as nuvens são robustas o suficiente para não dar problema. Já passou pela sua cabeça ou já teve alguém fazendo um pedido de, por exemplo, eu não posso ter dados sensíveis. Vou falar isso porque é uma problemática que eu mesmo fico pensando, tá? Se isso é uma boa prática ou não, eu não tenho nenhuma resposta para isso. De repente você deve dar uma luz.